Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim conversar com vocês sobre Duna, do Frank Herbert. Esse livro é da editora Aleph e a tradução foi feita por Maria do Carmo, tá? É um livro bem substancioso esse aqui, e eu sei que tá bem no hype por conta do filme. Não li faz muito tempo também, mas eu priorizei para conseguir lê-lo antes do lançamento do filme. Já assisti o filme e tô muito feliz com o resultado. E eu vou trazer aqui alguns pontos do livro para vocês conhecerem a história e, se tiverem interesse, né, darem oportunidade a esse livro, que particularmente é um livro que eu gostei muito, é maravilhoso, é fantástico. Então vamos lá. Esse é um livro de ficção científica com distopia, né? E aqui a gente vai ver a raça humana há muitos e muitos anos à frente. A gente tem que entender, num primeiro momento, que os humanos, eles entraram ali meio que em guerra com as máquinas, venceram, e por isso eles não confiam tanto nela. E eles acabam utilizando algo que se chama especiaria, que eles utilizam principalmente para a locomoção das suas naves ali entre galáxias. E essa especiaria em específico só se tem em um lugar, em um planeta. O planeta em questão é Arrakis, que é onde vai acontecer toda a nossa história, pelo menos desde o primeiro livro aqui. E Arrakis, por conter essa especiaria, que é muito importante, né, pro império em si, e essa especiaria, ela tem outras funções ali, ela tem algo alucinógeno, ela é utilizada na comida ali dos nativos, então assim, ela tem várias utilizações, mas por só existir nesse planeta, é óbvio, né, que vai haver ali concorrência, todo o império vai querer ela. E aí a gente tem que entender que nesse novo mundo aí, a gente vai ter o imperador, e a gente vai ter as grandes casas, né, que é o que vai movimentar ali a política do lugar. Uma dessas grandes casas é a casa dos Atreides, né, ou Atreides, eu não sei muito bem como que fala. E o Duque Atreides, ele mora em Caladan. Caladan é um lugar muito próspero, é um lugar de chuvas, de muita água. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, que é pra gente ter esse baque de um lugar que é extremamente frutífero, um lugar que realmente tem vida, com Arrakis, que é um deserto, é um grande e enorme deserto. E pelo Duque Atreides estar fazendo um ótimo trabalho em Caladan, as outras grandes casas, elas se simpatizam com ele. Então, elas acreditam que o Duque, ele pode trazer grandes benefícios se ele governar Arrakis. Qual que é o grande problema? A gente tem um povo, que é os Harkonnen, que eles estão já em Arrakis e eles estão fazendo ali, dizimando, né, a população nativa dali, que é chamada os Fremen. Eles estão matando essas pessoas simplesmente para pegar o máximo de especiarias que eles podem, né? E essas outras grandes casas, elas não veem isso com bons olhos. Elas também acham que o barão, né, de Harkonnen, que ele é algo perigoso para todas essas casas, quanto para um império de maneira geral. Então, essas grandes casas, elas forçam com que o imperador tire o Duque Atreides, leve para Arrakis, para que ele consiga trazer prosperidade ao lugar de uma forma mais saudável, e que retire os Harkonnen de lá. E o imperador, ele faz isso. Mas como eu disse, o imperador, ele se sente ameaçado por conta do Duque, porque ele preza, né, pelo seu lugar de imperador, e ele não quer que o Duque Atreides, com essa popularidade toda, vá conseguir, né, tomar o seu lugar ali de alguma maneira. Então, acaba que o imperador, ele tem ali, mancomunado com o barão Harkonnen, um plano de derrotar o Duque Atreides.
Então, é com esse cenário que a gente entra, esse cenário político, e aí a gente já vai ver ali a viagem, né, dessa família Atreides, que é composta pelo Duque, pela Jéssica, que é a sua concubina. Então, o Duque, ele nunca se decidiu casar porque ele acredita que isso é uma forma política de lidar com as situações. Se ele nunca for casado, ele sempre vai estar aberto a se conectar com outras famílias. Então, sempre vai existir essa possibilidade. Então, é uma maneira mais fácil de ele entrar em negociações. Mas a Jéssica é a sua esposa, a gente consegue ver isso, é o amor da vida do Duque, e ele insistentemente fala ali que ele jamais vai casar com outra mulher e que isso é puramente político. A Jéssica, ela tem um filho com o Duque, que é o Paul Atreides, que é o nosso personagem principal. Mas a gente tem que entender que Jéssica, ela é uma Bene Gesserit. O que seriam isso? Eu vou colocar aqui como bruxa espacial. É isso que ela é. Então, essas bruxas espaciais, elas convivem ali no meio dessas grandes casas, tanto que o imperador tem dele, o Harkonnen tem dele, todo mundo tem suas bruxas. E essas Bene Gesserit, elas há muito tempo elas estão fazendo conexões com essas famílias para gerar um filho perfeito. E o que seria esse filho perfeito, né? Ele vai ter o poder das Bene e vai ser o grande poderoso, vamos colocar assim. Então, há anos e anos, elas estão fazendo com que essas linhagens genéticas se conectem para que esse filho possa surgir. As Bene Gesserit, elas só podem ter os filhos, né, que a sua madre deixar, e principalmente tem que ser meninas. Só que a Jéssica, ela acaba passando ali pelas autoridades e ela tem o Paul, independentemente se as Bene estavam ou não a favor disso. E a gente já tem ali logo na introdução de que talvez o Paul, ele seja esse escolhido, né? Esse grande poderoso. O Paul, desde pequeno, ele é treinado tanto, né, nas artes marciais ali, pelos mentats, né, pelos soldados realmente do Duque, como pela própria Jéssica, aos poderes dessa bruxaria espacial aí das Bene. Então, existe o poder da voz, por exemplo, que é quando você utiliza a sua voz imperativa para conseguir que o outro faça aquilo que você quer. Então, por exemplo, com esse poder ele pode falar, abra a porta, aí a pessoa vai escutar a voz e vai abrir a porta sem se questionar, sem fazer nada, porque é como se ela estivesse sendo induzida a fazer isso. E outros poderes, tanto como o de visualizar passado, futuro, presente, tudo ao mesmo tempo. E a gente já é introduzido com os sonhos, né, desse Paul, desse menino, que ele tem uns sonhos realmente entre passado e futuro que ele não entende muito bem e que ao longo da jornada dele ele vai aprender a utilizar, vai aprender a identificar. E ele sabe tudo o que vai acontecer, ele só não sabe como as coisas vão acontecer com ele. Então a gente entra nesse livro sabendo que essa família está indo para Arrakis, que existe essa conspiração entre o Imperador e o Barão Harkonnen contra o Duque Atreides, né? Então o Duque, ele tá ali... Ele sabe que algo pode acontecer com ele, mas ele não sabe a que momento, quem é, né? Ele confia nas pessoas que estão ali à sua volta. E fora isso, a gente tem o Paul, que pode ou não ser esse escolhido e que tá indo ali e talvez tenha uma certa conexão com esse povo nativo de Arrakis, que são os Fremen, tá? Eu não vou continuar contando muito mais do que isso, mas eu acho que já deu pra vocês entenderem, né? A jornada do personagem principal é ser o grande messias aqui dentro desse livro, pelo menos, desse primeiro volume. A Duna é dividido em duas grandes partes desse primeiro livro. Então a gente tem esse primeiro momento, que é o que eu tô falando aqui pra vocês, e mesmo assim eu não finalizei, tá? Porque muita coisa acontece. E o segundo momento, que é o momento em que o Paul já entende quem ele é, o que ele quer fazer, quais
quais são as funções dele para ele conquistar aquilo que ele precisa, tá? Duna é um livro que vai ter mais 2 continuações, que a gente considera que é a primeira fase de Duna, e depois disso tem mais 3 livros também de Duna, que seria uma segunda continuação. Confesso que eu só li esse primeiro aqui, eu não li, eu tenho o segundo, pretendo ler em breve, mas esse livro aqui, se a gente for só ler ele conclui, tá, gente? Porque tem começo, meio e fim, e a gente sabe, com a última cena, o que vai acontecer logo adiante. Claro que muita água pode rolar ali de baixo, mas a gente entende o que o Paul, né, ele tá tendo que superar e o que fazer para conquistar os seus objetivos, tá? É uma história, assim, que ela é lenta para você ler, eu não vou mentir, tá? Você tem que realmente se dispor a ler esse livro. Eu tentei resumir o máximo aqui para vocês terem um entendimento do que acontece, mas isso não é jogado assim de forma fácil para você, né? A gente já vai chegar ali meio que no meio de um sonho do Paul, a gente já vai ver ele sendo levado pela mãe, né? Para um teste com a madre superior dela, né, das bruxas. Então, essas conexões, esses entendimentos a gente vai ter, mas aos poucos, é uma construção do conhecimento desse mundo. Então, por isso que você tem que demandar um tempo para essa leitura. Muita gente fala que é arrastada e eu não discordo dessas pessoas, mas é um livro que eu amo. Particularmente eu amei esse livro. Assisti a adaptação e confesso a vocês que eu acho assim que eles foram muito fiéis. Tiveram algumas alterações ali, né? A gente tem o Kynes, que aqui no livro é um cara que é um homem, e no filme eles trouxeram como uma mulher, e eu amei isso, porque aqui a gente tem bastante personagem homem, né? São poucos os personagens femininos, apesar de serem bem fortes. Nossa, a mãe do Paul, a Jéssica, eu achei que ela só ia ser a mãe do Paul, mas ela não é a mãe do Paul aqui. Ela é uma bruxa Bene Gesserit e ela tem os seus propósitos, ela pensa com muita sagacidade, sabe? E ela tem meu nome. Coisa que eu amei. É muito difícil eu achar histórias com o meu nome. E eu falei assim, gente, eu sou muito fã da Jéssica. Então, assim, eu gostei muito disso. Então, todas as mulheres que são representadas aqui, elas sempre são muito fortes. Principalmente porque a maioria delas que a gente vai ver são mulheres freemen, né? Que são mulheres que já vivem nesse deserto e elas têm que ter uma casca dura para sobreviver ali, né? Mas a gente vai ver outras também, por exemplo, do Império, que elas também têm que demandar de uma força, mas é da força social, do que ela entende como política, do que ela precisa fazer ali para lidar com as situações. Então, assim, é um livro que eu amei muito, muito ler. O filme eu gostei tanto quanto. Óbvio, nenhum filme vai conseguir adaptar 100% de um livro, mas eu acho que eles chegaram muito próximo e conseguiram explicar, assim, grande parte do que é essencial ao que você precisa saber para continuar essa jornada. E lembrando, né, para quem aí pretende só assistir ao filme, que este filme é só o primeiro livro deste, porque aqui são 2 livros, a gente vai ver o livro 1 e o livro 2. E o livro 1, ele precisa acontecer para que o livro 2 ele tenha possibilidade de acontecer. A gente tem que entender que é um livro de construção do nosso herói, do nosso protagonista, sabe? E que ele vai precisar passar por alguns traumas e por algumas situações para que ele consiga sobreviver. E aí sim ele emergir para o que ele precisa realmente fazer, para aquilo que o destino está levando, tá? Então eu acho que é isso. Amei muito, muito, muito essa leitura. Pretendo ler todos os livros e vou trazer aqui as resenhas para vocês. Se vocês assistiram, se vocês leram, comentem aqui embaixo para mim o que vocês acharam. E eu acho que é isso. Eu espero vê-los em breve. Um grande beijo. Tchau!